O Simples Nacional, sistema que simplifica o pagamento de impostos, pode ser ampliado. 2 projetos que aguardam votação no plenário do Senado aumentam o número de categorias de serviço que podem ser beneficiadas. O dentista Daniel Ramos desistiu de abrir uma empresa por causa da grande quantidade de impostos a pagar. A gente preferiu não aderir à pessoa jurídica, permanecendo a pessoa física, porque os impostos seriam menores, mas existe uma vantagem de se transformar em empresa com relação à captação de convênios. Eles exigem muito que seja empresa jurídica, e também assim, outras vantagens com relação a empréstimos, né, captação de empréstimos. Se um projeto em análise no Senado virar lei, Daniel poderá abrir uma empresa, optar pelo Simples Nacional e pagar menos impostos. Como profissional liberal, eles irão procurar e muitos provavelmente irão aderir ao Simples Nacional. De acordo com este advogado, o novo Simples só não compensa para quem tem poucos funcionários e um faturamento anual elevado. No meu caso, em tese, não seria vantajoso, porque eu teria um aumento de carga tributária de uma ordem em torno de 6%. Logicamente que todos os escritórios, a partir da promulgação dessa alteração, devem avaliar com o seu departamento contábil a viabilidade e se vai haver ou não redução da carga tributária. 2 projetos em análise na casa ampliam as atividades que se beneficiam do Simples Nacional. Um deles inclui 13 tipos de serviços: odontologia, medicina, psicologia, fonoaudiologia e nutrição, veterinária, fisioterapia, advocacia, serviços de despachante, comissaria e tradução, arquitetura, engenharia e agronomia, corretagem de seguros, representação comercial, perícia, leilão e avaliação, auditoria e consultoria, jornalismo e publicidade. A outra proposta acrescenta mais 4 atividades: desenho industrial, corretagem de imóveis, design de interiores e transporte turístico. A vinda desses setores, do setor de serviços, que ainda não se encontram no Simples Nacional, é exatamente a certeza de que nós vamos ter mais emprego formal nesse país. As empresas previstas nos projetos poderão aderir ao Simples desde que o faturamento anual não ultrapasse R$ 2.400.000. Elas passam a recolher os impostos todo mês em um documento único. A alíquota de tributação varia de 8% a 17,5%, de acordo com o número de funcionários e os ganhos anuais. Toda vez que você facilita o pagamento do imposto, o resultado é que acaba sendo benéfico também para o Tesouro, né? Porque as pessoas querem estar em dia com suas obrigações. O Brasil tem quase 6 milhões de micro e pequenas empresas que são responsáveis por 20% das riquezas produzidas no país e por 57% dos empregos com carteira assinada. No ano passado, elas geraram 36 bilhões de reais em impostos. Você tem 2 categorias: a empresa, digamos assim, unipessoal, que é o médico, o contador, e você tem os escritórios, as grandes clínicas, que já são quase um hospital. Bom, isso daí não está no Simples, mas o profissional, sim, esse pode estar no Simples, tranquilamente, ser recepcionado e garantir uma formalização que só traz, digamos assim, benefícios para a sociedade brasileira. O projeto de reforma política na Câmara dos Deputados está longe do consenso. Uma das propostas é o financiamento público de campanha eleitoral. Para os defensores, uma forma de evitar a vinculação dos políticos eleitos com grupos econômicos que financiam a campanha. Para os críticos, uma iniciativa inútil, que não vai evitar o uso de recursos privados. Vamos conhecer mais detalhes sobre o financiamento público nas eleições na reportagem da TV Câmara. Uma campanha para a presidência da República pode custar em torno de 200 milhões de reais, segundo dados declarados ao Tribunal Superior Eleitoral. Um candidato a governo de estado gasta em média 2 milhões de reais. E uma vaga ao Senado, em muitos casos, ultrapassa 1 milhão de reais. Aqui na Câmara, sentar como representante do povo em uma dessas cadeiras também custa caro. Segundo a consultoria legislativa da Casa, nas eleições de 2002, os candidatos a deputado federal gastaram juntos 189 milhões de reais.
Em 2010, este custo foi ainda maior, 908 milhões de reais, quase 5 vezes mais. Os gastos com panfletagem, comícios, programas de rádio e de televisão atualmente saem do bolso do partido e do candidato, que podem utilizar meios próprios e doações de empresas e de pessoas físicas. Para os críticos, o atual modelo favorece quem se compromete com interesses dos grupos que financiaram a campanha. Se o deputado foi financiado pela iniciativa privada, provavelmente o compromisso dele no seu mandato será atender não os interesses do povo, não os interesses republicanos, mas os interesses daqueles que o elegeram através do financiamento privado. Então, portanto, financiamento público é fundamental para que nós tenhamos maior controle, porque se é o povo que financia, o deputado só deve o seu mandato ao próprio povo. E o financiamento público exclusivo de campanha é uma das propostas do relator da reforma política, Henrique Fontana. Segundo o texto, as campanhas vão ser financiadas unicamente com o dinheiro de um fundo criado com esse fim específico. Os recursos vão sair do orçamento da União e de contribuições de empresas e pessoas físicas, que ficam proibidas de fazer doações diretamente aos partidos e candidatos. Os gastos da campanha serão realizados somente pelos partidos por meio de contas bancárias abertas para esse fim. O dinheiro será repartido da seguinte forma: nas eleições federais e estaduais, 27% vão para os candidatos a deputado federal, 27% para deputados estadual e distrital, 12% para presidente e vice-presidente da República, 20% para governador e vice-governador, 5% para senador e 9% para os órgãos de direção nacional dos partidos. No ano em que forem eleitos 2 senadores por estado, os recursos para esse cargo sobem para 9%. E o percentual para as direções partidárias cai para 5%. Nas eleições municipais, serão distribuídos 45% para vereadores, 40% para os candidatos a prefeito e 15% para os órgãos de direção nacional dos partidos. A proposta é polêmica e, apesar de prever a punição para o desvio de recursos e Caixa 2, não convence o deputado Darcísio Perondi. Financiamento público, eu tenho dúvidas. Se eu tivesse certeza que não haveria financiamento privado paralelo, eu acompanharia só financiamento público. Que o cidadão lá não vai entender, mas eu acompanharia, mas eu não tenho certeza. Entre todos os itens da reforma política, o item que a população mais se sente agredida é o financiamento público. Até agora, não se tem a resposta de onde virão os recursos que serão investidos no financiamento público de campanha. Eles virão do orçamento, sim, mas da saúde, da educação, da infraestrutura, de algum lugar eles virão. Tem partidos que estão, digamos assim, tentando manipular as consciências, confundindo as pessoas, dizendo que as pessoas vão bancar os políticos até na campanha. E não é bem isso. Um financiamento público de campanha é fundamental para uma eleição limpa, uma eleição em que a força da grana não interfira e que o eleitor tenha chances e condições de escolher entre candidatos que estão jogando o mesmo jogo. Esta é a primeira de uma série de matérias que a TV Câmara preparou sobre a reforma política. Nos próximos programas, você acompanha a discussão sobre outros pontos polêmicos da proposta. No próximo bloco, vamos visitar o Engenho Maçangana, em Pernambuco, um espaço para saber mais sobre o Brasil colonial e as curiosidades da infância de Joaquim Nabuco, um dos maiores abolicionistas brasileiros. A gente volta em 1 minuto.